dia, estamos aqui para mais um Palavra à Mesa. E você, queremos agora entrar na sua casa e convidar você a sentar-se à mesa conosco, para esse tempo de edificação da Palavra do Senhor. Conosco estamos aqui a participação do casal... Eu já vou pedir para eles estarem com o seu cumprimento, e minha digníssima esposa, pastora Cíntia também, e você que nos assiste nessa manhã, que já veio preparado. Eu creio que você se preparou para esse tema que nós estamos tratando acerca da palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre os textos sagrados e tudo mais. Você venha com bastante vontade de participar, de perguntar, de poder crescer no conhecimento. Com a palavra aqui, os nossos queridos irmãos. Bom dia, paz. Meu nome é Anderson. Mais uma vez, é uma honra estar aqui. Agradeço demais pela oportunidade e vim aqui aprender também, apreender. Bom dia, graça e paz. É uma alegria, estarmos aqui nessa mesa mais uma vez, e sejam bem-vindos a essa mesa. Vamos aprender juntos. Amém. É um prazer estarmos aqui, mas esta manhã gloriosa, para aprendermos mais do Senhor, a sua palavra, e também em comunhão com os irmãos nessa mesa linda aqui. Amém. Vamos ver se os irmãos estão bons de memória, né? Então, quais foram os questionamentos que eu deixei na última aula, que seriam importantes a gente avaliar, para desmistificar algumas questões acerca da palavra de Deus? Quem é que lembra? Você deve estar puxando pela memória aí, mas enquanto isso, eu quero ir já dando continuidade. Nós vamos voltar a essas perguntas. Nós hoje pretendemos trazer algum conhecimento, alguma contribuição, para que você entenda a importância da palavra de Deus para as nossas vidas, como igreja do Senhor, para nossas famílias, para a nossa casa, para a nossa vida pessoal, vida profissional, para todos os âmbitos. A palavra de Deus continua sendo e sempre deve ser o nosso fundamento. Essencialmente, Deus se preocupa muito com o nosso comportamento. Gênesis capítulo 4, acontece uma situação onde Abel e Caim oferecem ao Senhor uma oferta. Todos nós conhecemos o texto, mas se você quiser pode abrir Gênesis capítulo 4 e ver a oferta de Abel e de Caim. Sendo que Abel é aceito e também a sua oferta, porém Caim, ele é desprezado e juntamente ele, a sua oferta é desprezada. Existem vários questionamentos sobre qual é a razão de Deus desprezar Caim. Alguns vão alegar que é o tipo da oferta, mas Deus ele deixa claro no texto bíblico algo, ao dialogar com Caim. E o que ele deixa claro? Ele fala para Caim: Caim, se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Então, o procedimento de Caim, o estilo de vida, o comportamento, as intenções, a forma de agir e de reagir, são extremamente importantes para Deus, para se aceitar a sua oferta. Dentro desse procedimento, a oferta que ele entregou foi algo que agredia a Deus, aí já é outra questão. Porém, a preocupação de Deus na sua fala é quanto ao procedimento de Caim. E quando fala o procedimento, está falando muito sobre o estilo de vida que Caim estava levando, a forma como ele agia, como ele se comportava. Haviam várias coisas, possivelmente, na vida de Caim que incomodava a Deus. E agora a gente, como pais e mães, podemos olhar para a situação e dizer: se Deus aceitasse a oferta de Caim,
mesmo com procedimentos ruins, em nenhum momento haveria possibilidade de correção sobre as práticas de Caim. Então, assim como um pai, Deus reprova a oferta de Caim para criar uma oportunidade de instruir ele sobre como ele deveria se comportar e viver. Ora, quando nós falamos da palavra de Deus, nós falamos não somente um conjunto de regras, de leis, mas um estilo de vida a ser vivido, comportamentos de vida a ser exercido. Lá podemos dizer, por exemplo, honra pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que seus dias se prolonguem sobre a terra, no caso. Honrar pai e mãe é um mandamento bíblico, nós precisamos cumprir isso. E o que Deus está nos ensinando não é simplesmente uma regra, mas é um princípio para se viver um comportamento que é digno e aceitável diante de Deus. Amém? Então, assim, não cobice, não devemos cobiçar as coisas dos outros. É o estilo de vida que agrada a Deus. Viver uma vida sem ser cobiçosos, ou cobiçando o que é do outro. E assim por diante, toda a lei ela vai tratar vários tipos de procedimentos, de atitudes que devemos ter interpessoalmente com relação a Deus. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Não colocarás outro Deus no lugar do Senhor. Guarda o sábado do Senhor, o dia santo do Senhor. Preserve comunhão com Deus. Então, nós entendemos que a lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela tem uma preocupação com o nosso estilo de vida e com os comportamentos que devemos ter diante das diversas situações que passamos. Amém? Amém. Pois bem, dito isso, nós podemos voltar às perguntas que foram mencionadas. Alguém aqui na mesa lembra de alguma? Gostaria de mencionar? Comentar alguma coisa? Se a igreja é mais importante do que a palavra, foi uma delas, né? Acho que teve uma também. Qual era mais importante? O Logos ou o Rema? Qual que era mais importante? Qual o mais importante, Qual o mais Logos ou o importante? Rema? Isso. E a outra questão? Até eu esqueci. Esqueceu Vamos de anotar, voltar aí a professor. lição passada. Vamos voltar, vamos puxar no tape. Vamos responder dessa E já até que traga a reprovando os memória. alunos aqui que não anotaram as perguntas do professor, né? Vou trazer um caderninho para a próxima. Muito bem, gente. Vamos começar por essa, então. Historicamente, em um dado momento, foi considerado que a igreja ela é a representante de Deus sobre a terra. E o que a igreja define se torna lei como a própria palavra. E independente do que a palavra diga. Isso se busca um argumento a partir do primeiro concílio. Houve um primeiro concílio registrado em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, capítulo 17. Se for possível, vai abrindo aí. Se não for, esse texto localiza para a gente. Primeiro concílio onde Paulo e Barnabé estavam doutrinando os irmãos da Antioquia. E entre os irmãos da Antioquia haviam muitos que não eram judeus, eram gentios, que haviam se convertido, se entregue à palavra, se arrependido, confessado o Senhor como Jesus. Porém, havia grupos de judeus dentro desse mesmo ambiente que traziam toda a carga da cultura judaica, e não só da cultura, mas da religião judaica,
e que queriam impor para os gentios todas as práticas judaicas para os novos convertidos. Paulo, como mestre da lei, ele se posiciona e fala: não é necessário. A lei, ela foi entregue aos judeus como uma aliança para Deus com os judeus. Atos capítulo 15, Certo. 7 ao 10. Capítulo 15? Isso. Fala sobre a questão da circuncisão. Isso. Eles queriam que os gentios circuncidassem, eles queriam que os gentios eles vivessem as práticas judaicas. Porém, Paulo ele vai alegar, olha, circuncisão, por exemplo, é anterior até a mesma lei. Uma aliança que Deus fez, não meramente pela lei, mas uma aliança feita com Abraão. Que a aliança da circuncisão vem em Abraão, onde ele se circuncida Ismael e circuncida todos os homens da sua casa, os escravos e todos, né? Posteriormente, circuncisão ele faz parte da cultura da lei, mas é anterior à própria lei. E não só por isso, mas é uma aliança muito específica entre Deus e Abraão, proposta pelo próprio Deus a Abraão, diferente de alguns outros aspectos da palavra. Com relação a isso, no primeiro concílio, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, vai chegar à conclusão de que essas práticas não eram necessárias para os gentios. Os rituais, né, de oferta do templo, a circuncisão, o cumprimento das festas, eles só especificam a abstenção das práticas pecaminosas, né, que a lei traz, a prostituição, o adultério, animais sacrificados, sufocados, aí traz algumas especificações, porém, dentro disso, os cristãos antigos definem que a igreja poderia legislar sobre a própria palavra. Só que não pode ser assim de uma forma tão leviana. Tipo, eu sou igreja, eu posso legislar sobre a palavra. Nós temos que entender que toda a análise que foi feita naquele primeiro concílio foi feita dentro de argumentos em atitudes muito específicas de um povo e outro povo. Não de qualquer forma falar, não, a igreja está decidindo isso hoje, o que foi dito no passado não serve. Isso não pode ser assim, né? Lá em Timóteo nós já vimos o próprio apóstolo Paulo falando que toda lei é útil para o ensino, para a exortação, né, para a admoestação e para a edificação, segundo a lei, segundo a palavra de Deus. Então, a lei, a palavra de Deus, ela não é revogável por um concílio, por uma vontade humana de alguém. Ela não está aberta à argumentação humana. Ela foi dada e concedida pela inspiração do Espírito. E não é pela vontade humana que ela pode ser modificada ou anulada. Onde o próprio Jesus, quando vem, ele fala, eu não vim para destruir a lei, ou para anular, ou para... Ele não vem para anular, vem para cumprir. Revogar a lei. Ele veio para cumprir. E a lei exigia derramamento de sangue para perdão de pecados. Nisso ele veio para cumprir o sangue dele ser derramado e termos o perdão dos nossos pecados. Então, nosso posicionamento, respeitando aí as diferenças que existam,
é de que a palavra, ela é o fundamento, ela é a instrução, ela é o caminho, ela é o nosso guia para nos orientar todas as coisas Podemos da falar que ela nossa é imutável, vida. né, pastor? Oi? Podemos falar que ela é imutável também. Imutável. A palavra de Deus, ela é que define a igreja, e não a igreja que define a palavra de Deus. Aleluia. Então, a Então- gente conclui que a palavra é mais importante. Mais importante. E é tão interessante que, assim, mesmo sendo escrita há tantos mil anos atrás, a gente lê a palavra aqui hoje e ela é atual para a gente. É a né? resposta para todas Ela não questões. precisa ser atualizada porque ela fala do que ela é viva, né? Ela é viva. Então ela fala e nos confronta hoje dentro da nossa realidade. Então assim, ela não precisa ser atualizada. Alguém disse, inclusive, que ela é mais atual que o jornal de amanhã, Billy Graham. né? Então isso é interessante porque é mais um indício de que é a palavra de Deus, que ela mesmo hoje ela é atual. É impressionante porque, assim, como já foi relatado até na aula anterior, e o pastor Alan lembrou hoje, que toda a escritura ela é inspirada por Deus. Útil para ensino, repreensão, educação na justiça. Não, em outra versão. Então, de Gênesis a Apocalipse, ela tem a instrução para nós. Esses dias eu estava tomando café e um jovem estava lendo a Bíblia e começamos a questionar. Ele estava lendo Gênesis. Ele veio falar, né? Porque Deus falou: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher. Aí ele ficou questionando: como ele ia deixar quem? A família? Porque você não tinha ninguém, né? Aí eu perguntei para ele: quem era a mãe de Adão? Não tinha. E quem era o pai? O pai é o próprio Deus. Mas por que Deus falou isso para Adão, que não tinha uma residência, outra família para ele sair e deixar? Porque foi o primeiro exemplo de família que Deus deixou como molde, como ensinamento. Aquela família completa, aquela família perfeita ali no jardim, plena em Deus. E quando o pastor Alan ele fala aqui sobre a questão de Caim, Deus questiona ele, né? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Isso aqui, e nada na palavra está escrito por um acaso. Até a história, a descendência, tudo tem um porquê, tudo tem um ensinamento, tem um fundamento e um propósito. Então, Deus falou esse diálogo aqui com Caim para nos deixar como exemplo. E hoje o pecado jaz às portas de todos, cada um de nós. Agora, cabe a nós cumprir. Algo que está escrito lá em Gênesis hoje, atualizando aqui, nós precisamos saber dominar o pecado que jaz à nossa porta. Assim, e como lá em Apocalipse, Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Então, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Se o pecado já estava à porta do coração ali de Caim, ele já tinha permitido entrar ali aquele sentimento, mas Deus ainda deu oportunidade para que ele se arrependesse e não cometesse o que já estava no coração dele, porque Deus sonda o nosso coração. Caim não tinha verbalizado o que ele ia fazer, mas Deus sondando o coração dele ali: olha, domina isso aí, não faz isso não. Aí na frente mostra que Caim matou seu próprio irmão, né? O primeiro homicídio ali, e Deus traz isso à tona para nós, que nós precisamos saber. Então, a palavra está aqui, porque se eu não leio esse ensinamento, como eu vou saber o que é o melhor para mim, né? As minhas escolhas. E aí já vai para a segunda pergunta que foi, né, pastor? Sim. Vamos lá. No caso, segunda pergunta. Do Logos. O que é o mais importante? Se é o Logos ou o Rema? Muito bem. Vou fazer igual o Diegão aqui. E aí, o que você acha, pastor? Logos e Rema é a mesma coisa? Boa. Vamos lá. Bom, a questão da igreja, só me ater aqui ainda um pouco, porque João,
Ah, sim, a segunda pergunta, na verdade, era o seguinte: Deus fala além do que está escrito na Bíblia? Verdade. Deus falou algo além do que foi registrado na Bíblia? Então, o fato é, o apóstolo João escreveu o seu evangelho, no final ele vai escrever o seguinte: olha, eu escrevi algumas coisas aqui para que fosse testificasse para promover fé ao coração, para que vocês desenvolvam fé. Porém, eu temo que não haveriam livros na Bíblia suficiente, ou livros no mundo suficiente que coubesse todas as coisas que foram realizadas e ditas pelo Senhor Jesus durante o tempo que ele teve. Milagres, né? Então, assim, há um universo gigante de coisas que foram ditas e feitas em 3 anos de Jesus sobre a terra. Imagina desde a eternidade. Naqueles 3 anos não caberia um livro sobre a terra. Você imagina o que seria desde a eternidade Deus planejando construir o mundo, fazendo juntamente com Jesus o mundo, o céu, os seres, todas as coisas, vendo o homem do pecado, trazer o homem ao arrependimento, criar um caminho de retorno para o homem. Todas as histórias, tudo que aconteceu de fato, todos os relatos, você imagina o que seria de nível de conhecimento, de fatos, para se registrar. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, está totalmente inspirada por Deus, escrita por vários homens em diferentes épocas da história da humanidade. Porém, fora o que está lá escrito, tem muitas outras coisas que fogem ao nosso conhecimento. Ali estão coisas básicas para o nosso conhecimento e compreensão humana, que talvez assim talvez com certeza existem coisas que até para o nosso conhecimento humano é difícil absorver. Porém, existem e elas não estão contidas no livro que nós chamamos de Bíblia, né? E a outra questão é, Deus continua falando, apesar da Bíblia entregue a nós? Sim, e nunca parou de falar, né? Porém, todas as coisas que Deus fala, e Deus, ou sejam específicas para alguém, ou sejam geracionais, envolvendo nações e povos, seja de uma forma coletiva ou de uma forma individual, o que Deus fala, e nada do que Deus fala entra em incoerência ou discordância daquilo que Ele já tenha falado. Porque Deus, Ele não muda. E a sua palavra também não muda. Então, se Deus falou algo hoje, esse algo ele entra num crivo de avaliação. Por isso não avalia, a palavra fala, quando você for julgar, não julgue o profeta, julgue a profecia, ou seja, avalie a profecia. A profecia tem coerência com o caráter de Deus. Sim. A profecia ela tem relevância diante daquilo que Deus já falou. Então, dentro desse contexto, nós entendemos que Deus ele fala sim. Deus é um ser relacional. E Ele fala diariamente, e Ele não fala as mesmas coisas como uma reza, não é? Não, o Senhor, meu pastor, não, você quer ouvir Deus? Então lê a Bíblia. Sim, leia a Bíblia, mas medite no Espírito. Ouça o Espírito Santo falar ao seu íntimo, ao seu coração, coisas específicas para você e às vezes coisas que Ele quer te usar para falar para essa geração. Só que todas essas coisas têm o respaldo daquilo que já foi dito no passado, daquilo que já foi revelado por Deus.
É Amém? interessante que Deuteronômio 29 fala: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Amém. Eu acho, eu acho formidável a forma que a gente precisa de absorver, sabe? Quando a pastora Cíntia disse que a gente precisa conhecer a palavra, né, até mesmo para que a gente possa entender o que Deus tem para nos falar. Eu lembro muito da relação pai-filho, né, mãe-filho, todos nós aqui somos, né, pais e mães. As nossas crianças, ainda que não tivessem um linguajar já formado, né, ainda bebês ali, né, balbuciava alguma coisa, ou às vezes não, às vezes só chorava, o jeito de chorar, as mães principalmente sabem isso, o jeito que a criança chora, você já sabe o que é, se está com fome, se machucou realmente, ou, né, essa chorinha que está com choro de dor e tal. Por que a mãe, o pai sabe isso? Eles entendem isso? Porque eles estão com proximidade, com relacionamento. E aí a palavra do Senhor, no meu ponto de vista, a gente precisa debruçar sobre ela, né, ler, refletir e no Espírito, né, receber revelações, porque a partir do momento que você lê e você entende até a forma como Deus fala, você vai conseguir ter a percepção e a sensibilidade quando Deus realmente falar com você aqui. Não necessariamente ali só naquele momento, mas Deus fala o tempo todo conosco. Deus está o tempo todo conosco. Então, A ponto de você perguntar, né? Então, se você consegue, se você não tiver um relacionamento, como é que você entende? Nós estamos juntos tem 20 anos quase. Ana Paula, do jeito que ela, às vezes, do jeito que nós estamos aqui à mesa, se ela der um toque aqui com Um um olhar, a gente já sabe. Mas por quê? Porque, Intimidade, de certa forma, nós já temos um linguajar nosso próprio, um relacionamento. Entendeu? Então, eu acho que é a palavra, através da palavra do Senhor, lendo e aplicando, que a gente consegue ter maior abertura e sensibilidade para ouvir mesmo o que vem do Senhor. Conhecer a Deus e a vontade dele, né, através da palavra, né? Exatamente, você falou algo aí importante aí, Ana. Questão da vontade dele, né? Um dado dia eu estava conversando com o pastor Douglas, falando com ele, que a vontade de Deus é o próprio Deus. Quando nós falamos assim, eu amo a Deus, será que ama mesmo? A vontade dele é que você faça isso, isso e isso. Se você não faz, você está fazendo o quê? Você não está amando. É quando Jesus questiona Pedro, né? Que Pedro fala, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Quer demonstrar que me ama? Então, faça a minha vontade. Cumpra o propósito. Em João, capítulo 15, não vou precisar o verso aqui, mas Jesus vai falar o seguinte, aquele que me ama, cumpre a minha vontade. Não sei se é 15 ou 14. Aquele que me ama, faz a minha vontade. A vontade de Deus é o próprio Deus. Então, amar a Deus significa amar a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está revelada pela palavra, e a vontade de Deus é revelada todos os dias no nosso coração de uma forma específica, daquilo que estamos fazendo. Né? Vamos dizer que a vontade, quando a gente descumpre a vontade de Deus, nós estamos deixando de amar a Deus. Né? A vontade de Deus é o próprio Deus. Então, como eu tenho muita preocupação sobre isso. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a gente esteja aqui nessa manhã? Amém. Se então vamos fazer com excelência o que a gente tem para fazer aqui nessa manhã. Vamos estudar. A vontade de Deus é que a gente estude a palavra, vamos estudar com desejo, com vontade a palavra de Deus. Esse versículo que você falou é totalmente voltado para a palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que lindo. Fala a referência. João 14, 21. 21, só o 21. Amém. Muito bom. Gente, então essa é a realidade que nós temos que entender da importância da palavra. A palavra revela o caráter de Deus. A palavra não foi escrita para revelar
os feitos de Davi, os feitos de Moisés, a fé de Abraão. A palavra foi para revelar o caráter de Deus e aquilo que ele promove na pessoa humana. A palavra, ela tem como personagem principal o próprio Deus, e nenhum outro é personagem principal nas histórias e nos eventos bíblicos que acontecem. A Bíblia, ela tem o compromisso de revelar a vontade de Deus, o caráter de Deus e como ele se relaciona com o ser humano. E seria correto dizer que tudo isso é por amor a nós, filhos, criação dele, porque através da palavra ele nos instrui, né? E com tudo isso a gente recebe o amor dele, porque é tudo uma demonstração de amor, porque lá a gente aprende como caminhar, lá a gente é corrigido, né? Então tudo isso é o amor de Deus por nós. Sim. Sim, é perfeitamente correto falar isso. E dito isso, nós podemos entrar para a terceira pergunta, né? Porque ainda na segunda pergunta, nós podemos avaliar que João, apesar de ter falado sobre diversas coisas que poderiam ser escritas e não foram por falta de espaço ou de capacidade instrumental para fazer, ou que foge à capacidade natural do planeta, João ele vai dizer algo também assim, que seja dado por anátema ou por mentiroso, qualquer um que trouxer e colocar outro evangelho, ou colocar uma vírgula, ou modificar alguma coisa acerca desse evangelho. Então, o evangelho ele não pode ser mudado, ele não pode ser adulterado. Ele é o que é, né? E a terceira pergunta entra justamente nessas questões. A palavra logos e a palavra rema. Logos é a palavra lida, escrita, né? E rema é a palavra revelada de forma coletiva ou específica para alguém, né? O logos, quando vai falar acerca do logos, vai estar falando sobre todos os escritos registrados pelo próprio Deus nas Escrituras. Quando fala do Logos, fala sobre a Bíblia que nós temos em mãos, registrada pelos seus escritores, inspirados por Deus. E o Rema fala a respeito de algo que Deus fala no nosso íntimo. Independente do Logos ou a partir do Logos. Por que eu falo independente do Logos? Porque há relatos de muitas pessoas que foram alcançados pelo Senhor sem ter acesso a um texto bíblico. Pessoas no meio de tribos indígenas, africanas, ou no meio dos árabes que não conheciam a Bíblia, pessoas que não tinham contato com a palavra da Bíblia, receber a visitação de Deus, a direção de Deus acerca de várias coisas e serem instruídos pelo próprio Deus. E Deus continua fazendo isso, né? Recentemente, quando teve aquele terremoto mais recente no Oriente, na Síria, né? Teve vários relatos e teve um de uma criança que encontraram ela debaixo dos escombros e todos questionaram, mas você não teve fome, não teve sede? E ela, não, porque tinha um homem de branco que vinha todo dia e me trazia alimento, trazia água para mim. É profundo, né? Sim. Recentemente eu estava vendo uns missionários aqui do Brasil, não lembro qual é o pastor, eles entraram na Amazônia e eles distribuíam e chegaram numa tribo. Foi tão forte que eles relataram que
o cacique chegou até eles, ali daquela aldeia, e falou assim: pode me dar o recado que vocês vieram dar, porque eu vi um homem de branco que me falou que vocês viriam aqui falar dele para nós. Olha que tremendo, né? Porque onde a gente menos imagina, o Senhor está se revelando, né? E nós precisamos orar por isso e ser também instrumentos dele para trazer essa mensagem, né? Amém. Deus Então, revela. esse rema revelado, ele pode vir independente da palavra. Mas ele vem muito assim, claro que uma coisa é você receber uma palavra sem estar nem esperando por ela, sem estar buscando, sem estar querendo. Verdade. Agora, outra coisa é todos os dias você pegar a palavra e meditar, querendo receber algo de Deus, entendendo quem é Deus e buscando uma revelação de Deus. Então, a partir dessa busca que você tem, vamos dizer, uma vasta conteúdos dentro da Bíblia, onde você se debruça para ler, para estudar, para buscar, para entender, e nessa sede, nessa fome, a manifestação do rema, ela se torna muito mais abundante a partir da nossa fome de buscar por ele. E a comunhão, né, que Anderson falou aqui, se eu vou gerando intimidade, se eu falo de vez em quando com meu amigo, eu não sei o que ele gosta. Se eu falo de vez em quando, se eu saio de vez em quando com ele, eu não sei a cor preferida dele, é o número do sapato dele. Então, assim, a gente vai criando essa intimidade, Deus vai trazendo essa revelação a nós. Aqui em Deuteronômio, capítulo 11, fala o primeiro versículo, quando Deus está trazendo a instrução para o povo. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus e guardarás as suas ordenanças e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Nós somos pecadores, mas nós temos que lutar contra isso. Nós precisamos buscar no Senhor esse entendimento para obedecer. E ele segue falando sobre as bênçãos e as maldições para quem obedece ao Senhor, obedece a sua palavra, e para quem não obedece, quais são as consequências. Então está aqui, está na nossa mão, basta nós querermos e desejarmos ter essa comunhão com o Senhor, conhecer, ter essa revelação do Senhor, né? O rema. Ó, Deus está te direcionando para isso. Quando Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aquilo ali foi uma palavra rema, não foi? Ele declarou, e nós tomamos posse dessa palavra que foi direcionada para ele. Porém, eu e a minha casa, e nós profetizamos isso sobre a nossa casa. Então, tem o Logos de Deus e tem o rema de Deus sobre nós. Hein? Amém. Então, assim, fica-se claro que o Logos, em algum momento, ele fez parte de um rema. Ele não foi escrito à toa. Ele foi escrito por uma inspiração, por uma revelação. Forte isso aí. Então, o Logos de Deus que vem na lei, foi a revelação de Deus a Moisés, que se tornou um Logos para as nossas vidas, para gerar rema em nós. Né? Então, uma coisa não se despreza a outra. É como se fosse duas asas para se voar. Né? Nós precisamos do Logos, nós precisamos do rema, precisamos estar atento à voz do Senhor, porque Deus fala hoje, Deus fala agora, Deus fala em todo tempo. Amém. A todos aqueles que buscam por Ele. Amém. A palavra de Deus fala, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Né? Então, ainda fala sobre a necessidade de buscarmos de todo o nosso coração. Né? Deus, ele está acessível. Disponível, né, a nós. Disponível à nossa busca, à nossa fome, à nossa sede. Então, e a palavra é a principal fonte de revelação acerca do Deus a quem servimos e de como Ele quer que nos comportemos diante dele. Posso falar um versículo aqui? Sim. Se tratando de que a palavra não vem de nós e nenhuma capacidade vem de nós, mas sim do Espírito Santo de Deus. Por isso, quando lê a palavra, a gente precisa pedir ao Espírito Santo, Senhor, o Senhor é autor dessa palavra, eu quero ler com a ótica, com a lente do Senhor, que o Espírito Santo venha se revelar a mim. E em 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 5, diz assim, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus,
o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, nós precisamos ter essa revelação do Senhor para trazer esse direcionamento pelo Espírito Santo, porque só se for a letra mata. Ainda mais que se tem por aí uns revelamentos, né? Umas distorções da palavra, coloca uma vírgula errada e aí traz totalmente uma destruição e não é vida, né? Sim. E a gente precisa desse relacionamento, como o Anderson também mencionou, e sobre essa busca de entender a palavra e de ouvir Deus falar através da palavra. Senão a gente cai naquele erro de querer sempre buscar através do outro, de quem pode nos falar algo, né? Deus fala através dos profetas, fala, mas às vezes a gente não pode correr o risco de buscarmos de que Deus fale conosco através de homens, né? Ele deixou a palavra para que a gente tivesse acesso a Ele, para que Ele se revelasse a nós, para que Ele falasse conosco. Amém. Através da sua palavra, né? E ainda com a palavra rema, que é mais específica ainda para a gente, né? De forma assim muito específica para mim vai ser aquela palavra ali. Então, o cuidar de Deus, né? De deixar a sua palavra e ainda nos direcionar de forma individual, né? Assim, falar com cada um de forma específica. Então, é maravilhoso. A multiforme graça de Deus. É maravilhoso. Amém. Abram em Romanos. Só ver aqui. Só para finalizar. Romanos. Qual passagem bíblica você quer? A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Isso. Só o 17, pastor? Começa antes. Só o 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 17. Aqui é o início das coisas. Pela fé, pela palavra, gera em nós fé. Né? Então, e gerando a fé, nós temos em nós um fundamento essencial. O que a fé diz? O que a palavra diz sobre a fé? A fé é um firme fundamento para as coisas que se esperam, para as coisas que ainda... De fatos que... Hã? É a convicção de fatos... É a convicção de fatos que se esperam, fatos que não se viu. Que não se vê. Muito bem. A fé é esse fundamento. Para aquilo que você não vê, para aquilo que não é concreto ainda, a fé é esse fundamento. Né? Que vem a partir da palavra. Pela palavra, nós geramos fé. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para que as boas obras, as quais preparou que andássemos nelas. Então, pela graça somos salvos por meio da fé. Amém. Aqui está uma sequência da fé que foi gerada. Né? A palavra gera fé. A fé promove a nossa salvação, que nos instrui, nos revela acerca das coisas que precisamos ser libertos, acerca do arrependimento, do perdão de Deus, da confissão de pecados. E a fé, no caso, se torna uma ferramenta para a realidade da salvação. E a fé ela se torna fundamento também para a conquista. Então, nós lemos a palavra,
a fé, ela é construída e é fortalecida, né, na palavra. É interessante que na aula anterior, enquanto nós falávamos sobre... esqueci o personagem bíblico que foi reconstruir o muro. Nós falamos anteriormente, você lembra? Que foi reconstruir os muros de Jerusalém. Qual foi o... Neemias, deu branco aqui. Depois que ele faz toda a questão da estrutura física do muro, ele traz a releitura da palavra. Porque não adianta termos os muros físicos se o muro espiritual não estiver fundamentado. Porque aquela geração precisava ouvir os fundamentos, ou precisava ouvir os princípios da palavra para que eles tivessem entendimento como eles precisavam viver. Porque ali estava um lugar deserto, abandonado. Mas se for trazer para nós hoje nós não temos um muro físico. A nossa segurança, nossa torre forte é o Senhor. E nós precisamos nos recorrer a Ele, nos fundamentar nele. Amém. Porque a palavra fala que qualquer vento de doutrina vem e leva as pessoas, porque elas não são fundamentadas. A história da parábola, né? A semente que caiu, ao meio aos espinhos, ao meio às pedras, qualquer coisa sufoca, qualquer coisa vem e não desenvolve raiz, porque não foi fundamentado. Perece por falta de conhecimento, né? A palavra de Deus. E o Senhor fala isso, né? O meu povo perece. O que é perecer? É morrer Uhum. por falta de conhecimento. Amém? Efésios 4, então, vai dizer: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo os cativeiros e deu dons aos homens. Né? Presentes. Dom significa presentes, ministérios, serviços, atribuições que pela fé nós exercemos e cumprimos em Cristo Jesus. Amém. Amém? Vamos orar e finalizar essa aula, agradecendo a todos que participaram, todos que estão comentando, e continue comentando. Nós vamos estar ao longo da semana olhando os comentários e respondendo as perguntas e fazendo apontamentos em cima dos comentários. Amém? Amém. Santo Deus, somos gratos ao Senhor por mais essa manhã, mais essa aula, cada participante. Que o Senhor continue promovendo no nosso meio a sua boa vontade, cumprindo em nós o teu querer. Amém. Em nome de Jesus, que a sua palavra ela seja um instrumento para as nossas vidas, para o nosso caminhar na tua presença, cumprindo aquilo que é a tua vontade. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.